E aí, seres humanos, sejam bem-vindos ao Finanças com F mais uma vez, com mais convidados especiais. Vamos falar hoje de quê, cara? Vamos falar da quarta parte do nosso curso e hoje vai ser o quê? Só investimentos. Só investimentos, é isso mesmo. Vamos falar de investimentos de uma maneira bacana, descontraída. Vem comigo, porque hoje vai ser muito bom. E aí, seres humanos, vamos lá? Então, estamos aqui na quarta parte do nosso curso de como cuidar do seu dinheiro nessa época de quarentena. No primeiro vídeo, a gente falou em relação a identificar despesas, receita, né? Saber quanto você ganha, etc. E também saber quanto você pode gastar antes de gastar, né? Já ter um orçamento pré-moldado. Também demos dicas no segundo vídeo relacionado a corte de gastos. Quem mora de aluguel, reduzir aluguel. Quem mora de financiamento imobiliário, como reduzir a parcela. Então vamos ao que interessa. Vamos ao quarto vídeo, porque é o seguinte, se você está vivendo uma vida mais de boa, mais legal, sem gastar exageradamente, e você já tem um propósito, por que você está guardando, onde você vai gastar, o que você vai fazer, como eu vou fazer esse investimento, onde é melhor investir. Vou sugerir, inclusive, alguns fundos de investimentos, que é a maneira mais fácil de investir. Você vai ter um gestor que cuida do dinheiro para você e você vai entrar no fundo de acordo com a estratégia que esse fundo propõe. Vamos lá? Primeiro fundo, Azequest Yield FICFIN RFLP, parece uma sopa de letrinhas. Esse fundo é bom demais, seres humanos, porque esse fundo, ele é um fundo de renda fixa e ele teve uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 8,57%, enquanto o CDI nos últimos 12 meses foi 5,2%, ou seja, ele entregou historicamente nos últimos 12 meses 164% do CDI. E aí, pessoal, esse fundo que eu estou falando para vocês, como que você faz a busca de informação dele? Aqui tem vários fundos de investimentos, olha só, que eu captei as informações, falei também informações do DI, mas onde que eu achei esses fundos? Eu fui lá na conta de uma corretora, nesse caso, eu gosto da XP Investimentos, a gente pega aqui a lista de fundos, beleza. Nessa lista de fundos, a gente vai começar a fazer um ranking dos melhores fundos de acordo com o perfil. Se é conservador, se é moderado ou se é um cara mais agressivo. E aqui, ó, tem a medida de risco. Eles colocam, ó, se o fundo tiver em risco de 1 a 10, ele ainda é considerado conservador. De 11 a 40 é considerado moderado e agressivo, que for de 41 a 100. A gente vai fazer o seguinte, aqui, ó, em 12 meses você clica que ele vai te dar um feedback em ranking de mais rendimento até menos rendimento nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, olha esse fundo aqui, que doideira, ó. Rendeu 55% nos últimos 12 meses. Bom, já que eu estou ranqueado, deixa eu ver dentre os que mais renderam, qual que tem o menor risco. Então vamos ver que tem 8, por exemplo. Opa, Vineland Macro Advisor rendeu 14,61% nos últimos 12 meses, R$1.000 de entrada, 30 dias para resgate. Mas eu vou preferenciar dentro de um roteiro, um fundo primeiro que tenha uma boa rentabilidade, baixo risco, mas que tenha liquidez diária. Olha só, 11% dos últimos 12 meses, conservador e com liquidez diária. Só tem um pequeno detalhe, pessoas. Este fundo é baseado em pré-fixado. Neste caso pré-fixado, a gente já está tirando leite de pedra, porque eu sei que a Selic ainda vai cair, ainda dá para você investir nele, mas é uma estratégia um pouco mais arriscada, porque a Selic sei que vai... Todo mundo fala que vai cair, mas vai que. Então vamos lá, continuando aqui a nossa busca. Opa, olha que lindo, seres humanos. 3 de risco, baixinho, né não? Ah, coincidência, 3 de risco, liquidez diária, a partir de R$1.000. Onde está esse fundo, Frutuoso? Ah, é o mesmo fundo que ele colocou aqui, garoto. Olha só. Nos últimos 12 meses, 8,57 e ele deu 164% do CDI. E aí, mas vamos explorar mais esse fundo? Vamos, ó. Tá aqui, ó. Vem aqui, clica do ladinho, que ele vai abrir mais informações do fundo. Então tá aqui, ó. Todas as informações detalhadas. Ele é um fundo de renda fixa, ele é desde 2012, ele tem um benchmark que é o CDI, ou seja, o CDI é nosso parâmetro de mercado para renda fixa, né? Tem a taxa de administração de 1% e a taxa de performance está aqui, ó. Toda vez que ele ultrapassa o CDI, ele pega um pedacinho para ele. Então, ele é juros ativo, ele é fundamentado em gerar rendimentos acima do CDI para ele ter melhor remuneração. Também gosto disso. E aí, você tem aqui, ó, 12 meses dele, 12 meses do Claritas e 12 meses do Ibiúna. Olha a diferença, né? Esse cara aqui é de renda fixa, esse cara aqui é de multimercado, de média volatilidade, e esse cara aqui é de multimercado, de alta volatilidade. Não é porque um fundo é de renda variável que automaticamente vai ficar só em ações, tá, pessoal? Ele pode entrar em câmbio, pode entrar em derivativos,
pode entrar em títulos do governo, inclusive. Aí eu vou falar, pô, e a volatilidade, para saber o risco dele? Volatilidade, pessoal, é a elasticidade, né? Então, quanto maior for a volatilidade, mais ele pode variar. Então, aqui, ó, eu peguei só volatilidade baixa. Esse é o objetivo. Fundos que rendem bem com risco moderado. Então, aqui, ó, risco baixo, risco médio, risco alto. E aí, o que é Sharpe, pessoas? O Sharpe é justamente a relação entre risco e retorno. Então, por exemplo, quanto que esse fundo rendeu acima do CDI? Então, ele está aqui, ó, 164%, 375%, 475%. Nesse caso, a relação de risco e retorno, quanto maior for o Sharpe, melhor a relação de risco e retorno. Então, aqui eu tenho um Sharpe de 1,5, um Sharpe de 2,23 e um Sharpe de 2,88. É melhor risco-retorno que tem aqui, ó, é esse cara aqui. Mas, aprecie com moderação, porque ele rendeu pra caramba nos últimos 12 meses, tem uma volatilidade que não é muito alta, por isso que o Sharpe dele tá ótimo, mas ele é de renda variável, pessoas. Então, não pode ser uma coisa para você ter liquidez diária. Então, tanto o Claritas quanto o Ibiúna, eles são fundos de multimercado e para você resgatar, ele é D mais 30. Vamos imaginar que você tem 100 mil hoje. Daqui a 30 dias, se você tiver 99 mil ou 101 mil, é o valor que ele vai te colocar de resgate e esse resgate vai cair no dia seguinte na sua conta ou 2 dias seguintes na sua conta. E vou mostrar para vocês aqui, ó, que todos esses caras, ó, tá aqui o AZQuest, eu peguei aqui no Mais Retorno, é um site bacana, que é gratuito. Ele diz aqui como que foi a performance do fundo, rentabilidade do ano, em 12 meses, e volatilidade e o Sharpe dele. Ah, Rogério, por que o Sharpe dele tá diferente do seu? Porque provavelmente ele está usando a volatilidade do CDI, eu não estou usando. Eu prefiro não usar para ser mais conservador, para o Sharpe ser um pouco menor. Então, ó, olha só, esse cara aqui tem este cara aqui, que é o que eu também mostrei para vocês, 19,53 com 6,44, e tem o fundo Ibiúna que rendeu 24,7, 6,77 de volatilidade. Tá, Rogério, e aí, o que eu faço com isso? Bom, para começar, você tem que abrir uma conta numa corretora de investimentos. E aí, a participação na carteira, vocês viram aqui que está igual, não tá? Dependendo de cada peso que ele contribui, ele vai gerar um rendimento. Então, por exemplo, neste caso, nós estamos dizendo que se você tivesse investido nesses fundos há 12 meses atrás, você teria obtido uma rentabilidade de 17,6, estaria correndo o risco de volatilidade de 5,15, teria uma rentabilidade também de 338% de CDI e um Sharpe excelente acima de 2. Sharpe acima de 2 é top, off the world. Pô, já mais uma carteira com 3 fundos, eu quero mais. Tá bom. Então você vai lá, ó, na própria planilha, play, dá um tab, ela vai abrir mais. Se você quiser colocar 1 milhão de fundos, tá aí, ó. Você pode colocar vários tabs que ela vai abrindo. Como eu não coloquei nada de muito arriscado, vamos colocar uma coisa bem mais arriscada aqui, ó. É esse cara aqui, o Assets FIA, que é um fundo de ações, BDR nível 1, com ações internacionais negociadas no Brasility. Aí aqui tem tudo, ó. Tem aqui o fundo, a performance de cada mês. Olha só que bonitinho. Teve um mês negativo ano passado, 3 meses negativo ano passado. Esse mês já rendeu 37%, Jesus Cristo. No ano passado ele rendeu 35%. Desde o começo ele está com 394%. Rentabilidade, nos últimos 12 meses, 55%. Vamos testar na nossa planilha? Vamos imaginar então que você vai colocar a mesma quantidade para ficar equilibrada a planilha para a gente simular. Então beleza, ó, coloquei o Western Asset aqui e vamos colocar a mesma participação de 25 mil para ficar equilibrada a carteira. E eu coloquei todos esses valores para ficar 100%, para a gente fazer uma comparação em relação a isso. Então qual foi a rentabilidade dele? 55,77. 55,77. Muito bem. A volatilidade, oh, meu Deus do céu. Então vamos lá, 25,99. Ó, o Sharpe dele é alto, ó, quase 2. Porque você correu um risco de 26, mas esse risco compensou porque ele te devolveu 55,77. Então, ó, antes de colocar esses dados aqui, eu tinha as informações, ainda sem a questão dos fundos. Eu estava com uma carteira considerando, por exemplo, que o CDI hoje está em 2,9 e se você tivesse 254% de CDI, você teria uma rentabilidade prevista para o próximo ano de 7,36. E incluindo esse fundo, você dobra a sua rentabilidade, meu rei, vai para 15,14. E aí, que Sharpe você está correndo aqui da carteira? 2,14. Olha aí, ó. Como que eu faço frutuoso para viver assim, nessa felicidade? Você tem que saber equilibrar sua carteira de investimentos, abre a conta na corretora, faz a TED para ela, a corretora não tem taxa, e você vai colocar em partes esse dinheiro para eu mexer no dia que eu quiser. Esse dinheiro é para eu mexer em menos vezes, então eu vou deixar mais tempo alocado, então pode correr mais risco. Esse aqui eu não quero nem ver tão cedo. Então, por exemplo, se aqui fosse falar em caso de liquidez,
liquidez, você poderia fazer o seguinte, bom, como você está começando nesse mundo, você pode colocar no fundo 50% nesse fundo que é de renda fixa, tem liquidez diária, mas tem uma excelente rentabilidade, considerando ser de renda fixa, tem uma volatilidade baixa, tem um Sharpe bacana. Depois você coloca 20% no fundo que te dá uma rentabilidade excelente, com um risco um pouco maior, mas esse cabra aqui é para você, só vai mexer se acabar os 50. Aqui você pode colocar mais 20, acabou os 50, você mexe nesse, acabou esse, você mexe nesse. Por quê? Você vai mexer de acordo com a rentabilidade, você não vai ficar mexendo no fundo que rende. E aqui no último fundo, que é o mais rock and roll de todos, está começando com moderação, você coloca 10%. Nesse caso, ele está te dando uma rentabilidade 360% do CDI, garoto, é bom demais. E um Sharpe de 1,97. Então essa carteira aqui está montada, você vai ter um Sharpe de 1,97, que não é muito bom, mas já é bom pra caramba. É porque eu sou meio exigente, né? Eu prefiro um Sharpe maior que 2. Eu gosto de correr um pouquinho mais de risco, para ter mais legal retorno e tal. E aqui o risco está de 6,36. Então um risco aí acima do considerado de Bonas Alagoas. Já começa a dar um friozinho na barriga. Mas eu correria um pouco mais de risco, pessoas. Por quê? Porque esse Sharpe aqui eu quero de 2. Vamos testar aqui, então. Se eu colocasse 25 aqui, por exemplo, e aqui eu deixasse 40. Bom, eu estou com 2,07 de Sharp. E aí eu tive de 6,36. É isso aí, cara, ó, uma rentabilidade aí bacana, nós estamos falando de 386% de CDI, uma volatilidade ainda que dá um friozinho na barriga, mas fica concentrado no que você tem liquidez diária e deixa o restante render com moderação. O Sharp tá bom também. E se der tudo certo e eles repetirem exatamente a mesma performance, considerando o CDI hoje, que é de 2,9, você vai ter uma rentabilidade de 11,19, que é quase 4 vezes o CDI. Pessoal, muito obrigado pela participação. Oh, cacete. Muito obrigado. Terminamos o 4º curso. Esse é o último vídeo do curso. Espero que vocês tenham gostado. Esse de investimentos é muito legal. Toda quinta-feira, às 21 horas, eu estou falando de investimentos lá no Instagram, no @finançascomf. Muito obrigado pela participação de vocês. Nos vemos no próximo vídeo, garoto. É isso? Pela parte... Oh, cacete. É, isso aí, cara. Eu corto de novo.